O ex-presidente Jair Bolsonaro sentiu a troca de gentilezas entre Lula e o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Tarcísio e Lula se mostraram bem amigos, mas no atual cenário político isso enfureceu Bolsonaro. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, não é a primeira vez que a gente vê aí umas trocas de carícias entre o Lula e o Tarcísio, mas o Tarcísio não é flor que se cheire, não é flor que se cheire. Não mesmo, não é nem um pouquinho flor que se cheire, só que o Bolsonaro, ele não estava tentando, até o momento ele estava tentando esconder ainda esse incômodo, só que foi revelado que o Bolsonaro, ele ficou chateadinho, ficou enfurecido, porque o Tarcísio, ele de certa forma precisa dessa proximidade com o Lula. Para muitas pessoas aí que ficam se degladiando, inclusive sobre direita, esquerda, centro-esquerda, é importante a gente entender que quando o assunto é dinheiro, eles sentam na mesa e eles conversam, porque é interessante para ambas as partes. E o Tarcísio, ele faz muito bem esse jogo. Ele pode ser alguém da extrema direita, ele pode ser um genocida, no entanto, ele já trabalhou, inclusive, com o Lula, né? Trabalhou no governo da Dilma também. Então, o Tarcísio, ele joga de qualquer lado, ele vai para qualquer área ali do campo, como o Bolsonaro gosta de fazer, né? As analogias de futebol, ele joga em qualquer área ali do campo, inclusive, às vezes, até fora dessas 4 linhas, como o Bolsonaro também gosta muito de citar. E aí, Sofia, eu vou te pedir, por favor, a gente já vai começar mostrando, né, a revista Fórum, que traz a matéria justamente do chiliquinho ali do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele está inelegível e ele precisa de um nome para 2026. E a gente já tem uma cena, inclusive, de que o Tarcísio, ele não quer ser essa pessoa para 2026. Existe a possibilidade do Tarcísio não ir para a presidência, não ir candidato, né, para a presidência. E o Bolsonaro precisa de nomes. O Caiado já se voltou contra ele. Então, qual seria o nome do Bolsonaro? A Michelle ou um dos filhos? Altamente complicado, né? E aí a matéria da revista Fórum traz justamente que o Bolsonaro, ele não queria mostrar, né, deixar transparecer que ele ficou chateado com o aceno positivo entre o Lula e o Tarcísio. O Tarcísio está nos republicanos, e houve um encontro, né, na quinta-feira, ontem, para o lançamento do edital da construção do túnel entre Santos e Guarujá. E nesse encontro foi muito amistoso, a gente vai ver alguns cortes aí falando desse clima tranquilo, e o Bolsonaro, em um grupo ali bem restrito, ele se queixou dessa atitude, dessa gentileza, nessa troca de carícias e afagos entre os dois. Ele esperava certamente uma resposta diferente do Tarcísio, mas pessoalmente com o Lula, o Tarcísio não é essa fera toda, ele não é essa onça como ele é para cima, por exemplo, dos movimentos sociais, dos movimentos contra o genocídio que a sua polícia promove. Inclusive teve um trecho, né, que ele disse que queria o Tarcísio na fala, disse que queria agradecer ao Lula, que se encontraram para discutir projetos, e esse projeto, né, desse túnel é muito importante para o estado de São Paulo, que é importante atender a população, e Lula também respondeu dizendo: nós não fomos eleitos para brigar. Bem também na mesma linha do: olha, Tarcísio, estamos aqui muito tranquilos e muito felizes. E, logicamente, só o Bolsonaro que não gostou disso. Aí eu vou te pedir, Sofia, para trazer a matéria o vídeo que mostra, né, esse clima legal entre os dois. Beleza, vamos lá para o Meteoro Verso. Pronto. Sim, eu ia dizer uma coisa. E não foi a primeira vez, né, que aconteceu essa relação, perdão. Esse é o outro vídeo. Não foi a primeira vez que aconteceu essa relação. E aí, Meteoro Verso, a gente já tinha comentado aqui, e eu resolvi trazer justamente um outro momento, quando já foi pensado, né, sobre a relação dos túneis, das construções de São Paulo, e o Lula lembrou da relação próxima que o Tarcísio tinha com ele. Teve um grito ali para Tarcísio também voltar para o Lula, sabe? Então foi bem interessante esse encontro. Vamos assistir, para relembrar, né, que isso já aconteceu outras vezes. Era o outro vídeo que você queria que eu colocasse? Eu posso colocar o outro primeiro.
Mas pode ser esse também, que aí a gente depois vê o outro, mas os dois são da mesma linha. Esse aqui, então, primeiro. Vamos lá. Ah, pronto. Agora sim. Muito bom dia a todos os presentes. Cumprimentar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o governador Tarcísio de Freitas. Olha as vaias para o Tarcísio. Tarcísio foi vaiado antes de falar. Nós estamos felizes, tem muita coisa boa acontecendo. E não é só a volta do Neymar, o Santos. Não é o gol olímpico. Isso também. A gente está feliz com a volta do Neymar. A gente está feliz com o gol olímpico. A gente está feliz com esse craque aqui de volta. Mas a gente está feliz com os investimentos que estão vindo para cá. Naquela oportunidade, a gente veio anunciar 7,5 bilhões de reais de investimento da Sabesp no saneamento básico da Baixada Santista. Porque no passado, vários bairros, vários locais ficaram sem o saneamento básico, ficaram sem o atendimento. Não se preocupe, que vai ter muita foto, eu e você junto. O que é mais grave, para o nosso adversário é a gente estar rindo na foto. Isso vai deixar muita gente, pode até ter infarto na história, mas o que nós queremos é cuidar do povo de São Paulo e cuidar do Brasil. Uau. Olha o Lula provocando. Eu gosto do Lula do Velho Testamento, gente. Vocês vão admitir. Pode ter até infarto, né? Porque, de fato, não é o que esperava o Bolsonaro. Vocês veem ali o Tarcísio, que foi vaiado, né, pelo público que estava lá quando ele foi anunciado, mas é um Tarcísio que agradece Lula e até lembra, né, do encontro, que é o outro encontro que a gente vai mostrar agora, que foi o primeiro encontro sobre o túnel, sobre os investimentos para São Paulo. E o Lula também foi muito gentil, muito amável com o Tarcísio naquela época. E vou te pedir para mostrar, Sofia, agora. Inclusive, um momento que o Tarcísio não queria ali curtir as fotos com o Lula nas redes sociais, nos encontros, mas olha o que o Lula fala ao vivo. Vamos ver. Se vocês não sabem, o Tarcísio trabalhou no DENIT, trabalhou fazendo o gasoduto para ir Manaus, quando eu era presidente. Costa está ali do lado, observa o Costa. Em Quari, no meio da Amazônia, trabalhando no gasoduto. Depois o Tarcísio trabalhou com a Dilma Rousseff. Depois eu esperei ele trabalhar com o Bolsonaro, mas paciência é uma opção dele. E depois ele ganhou de nós as eleições. O que é que eu vou lamentar? O que é que eu vou lamentar? Eu tenho que parabenizá-lo e preparar para derrotar você nas próximas eleições. E se tiver governando, a gente trabalhar. É importante. É isso. Aqui, Thay. Isso, é sobre aí. Muito obrigada, Sofia. É isso, né? Já teve até um volta para o PT, Tarcísio. Assim, entre Tarcísio e Rui Costa não tem muita diferença, gente. Então, se ele voltar para o PT, o pessoal que está dizendo, não volta não tem muita diferença, gente. Existe uma ala no PT que é uma ala conservadora, existe uma ala que defende o genocídio e extermínio da população pobre e preta brasileira, existe uma ala classista dentro do Partido dos Trabalhadores, existe uma ala, sabe, existe tudo dentro do partido. Sempre vão ter, né, espaços em que determinado grupo, com pensamentos ainda arcaicos, decidem sobre a dinâmica das estruturas ali dentro. Mas, ainda assim, eu acho que é interessante que o Tarcísio não volte mesmo, que continue sendo oposição e que cada vez mais seja derrotado nas urnas, porque o ideal é que pessoas como o Tarcísio não tenham espaço político. Mas esse aceno, pelo menos, serve para a gente, esse clima legal entre o presidente e o Tarcísio, serve para a gente dar risada, pelo menos, do Bolsonaro, que é a figura que estava contando, possivelmente, com o Tarcísio, para ganhar também força política em São Paulo. É um celeiro muito importante, e quem sabe esse nome não fosse aí o nome para 2026, coisa que o Tarcísio já está acenando que possivelmente não vai acontecer. Ele vai tentar aí se manter firme, né,
com os possíveis processos que ele já está. E um detalhe, né, gente, uma eleição presidencial é uma eleição, é uma disputa que você cansa muito, você viaja muito, investe-se muito dinheiro, então nem todo mundo tem interesse em participar, mesmo quando tem um cenário favorável, como é o caso do Tarcísio. Então, talvez não seja ainda o momento para ele, e que bom para a gente, né, isso. Talvez ele esteja deixando aí o espaço para o Caiado. O que é que você acha, Sofia? Olha, entre Tarcísio e Caiado, eu prefiro votar em branco e fugir do país, porque... vamos lá, eu não acho nem um pouco bonito esse tipo de aproximação do Lula com esse tipo de figura, nem um pouco, nem um pouco, acho que... E ainda por cima o Lula achar ruim que vaiaram o Tarcísio, pelo amor, gente, Lula, você devia estar vaiando junto. O Tarcísio, gente, vamos lembrar, Tarcísio é o cara que cometeu o crime eleitoral na caruda nas eleições municipais agora de São Paulo, inventando uma notícia falsa sobre o Boulos no dia da eleição, saindo do local da eleição. Tarcísio é o cara que assim, tipo, a polícia dele cometeu um tremendo de um massacre durante a Operação Escudo no litoral de São Paulo, sabe? Esse cara é um fascista. É um fascista. É um fascista que sabe comer com talher, ao contrário do Bolsonaro, mas é um fascista. Não deixa de ser fascista. E também não vamos esquecer dele durante a pandemia lá como ministro do Bolsonaro, fazendo passeata, motociata no meio do momento que deveria estar todo mundo em casa, sabe? Então, não. E eu vou te dizer uma coisa: fascistas que sabem usar os talheres e que sabem amarrar os sapatos podem ser piores do que os que não sabem, como o Bolsonaro. Então, assim, não dá. Querer fazer algum tipo de aproximação com o Tarcísio como parte de uma frente ampla é literalmente fundar o fascistas antifascista. Não dá. Não dá. Claro, a gente fica feliz de ver o Bolsonaro se ferrar? Fica. Mas eu acho que você vê uma aproximação do Lula com uma figura como Tarcísio não vale a pena. Não vale a pena só para dar umas risadas da cara do Bolsonaro. Enfim, é a minha opinião, falei aqui. E um detalhe, né, Sofia? Uma aproximação que sempre existiu. Sempre. Sim, o Tarcísio, posso estar errada nisso, mas eu acho que ele nunca foi do PT, nunca foi filiado ao PT. O que aconteceu foi que o Tarcísio ele fez parte teve algum cargo, se eu não me engano, na infraestrutura dentro do governo Dilma. E eu acho que é por isso que... No DENIT, isso. Acho que é por causa disso que falaram volta para o PT, Tarcísio. O Tarcísio nunca foi do PT. Apesar de que eu concordo com você. Você pega Rui Costa, você pega Quaquá, não é como se o PT não tivesse os seus próprios monstrinhos lá dentro. Isso. Mas, enfim, não estou negando isso. O ponto é que, assim, tem figuras que... Quaquá, gente, Quaquá tá fazendo hora extra no PT. O que aquela figura ainda tá lá? Pelo amor, eu entendo partido de tendências, ok. Mas nessa hora um pouquinho de centralismo democrático ia bem, sabe? Não, e assim, Sofia, até quando a gente tem outras figuras que não são tão descaradamente, né, fascistas, como é o caso de não tem como não chamar o que o Quaquá faz e o que o Rui Costa faz de fascismo, porque eles são. Mas quando você pega essas figuras e você coloca na mesa e você compreende que quem está muitas vezes também manipulado ali, quem está também nas lideranças do partido, que a Gleice, de certa forma, também tem uma tendência conservadora, você compreende que realmente é muito difícil estar nessa estrutura, estar nessa esfera e achar que está tudo certo. Então, gente, eu defendo muito, eu tenho alguns amigos, inclusive são filiados ao PT, do movimento negro e que defendem tranquilamente, mas falam ao mesmo tempo que defendem o partido, dizem, eu sofri muito tal coisa dentro do partido, eu sofri racismo dentro do partido, o PT, eu tenho um amigo que ele fala que o PT na Bahia é racista,
Ele declara isso escancaradamente, ele é militante do Partido Novo, vou preservar o nome, mas é uma pessoa, inclusive, que todo mundo aqui na Bahia sabe do histórico, de que ele foi rechaçado porque ele não quis apoiar o candidato para a Prefeitura de Salvador, que é o Geraldinho, que era um cara que até dia desses era aliado do ACM Neto, o coronelismo, foi aliado do ACM Neto durante muito tempo na Câmara, e agora ele é vice-governador ao lado de Jerônimo Rodrigues. Então, assim, é uma salada de frutas que se aceita tudo por uma decisão majoritária, né, por questões estratégicas de poder, mas que não deveria ser assim, infelizmente. A gente está se perdendo muito com essa dinâmica de precisamos acolher todo mundo. Exato. É aquilo lá. A gente já está formando a frente fascistas antifascistas. Nessa lógica aí de frente ampla. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí, que logo a gente está voltando com mais plantão do Meteoro.